Bora falar agora sobre o Palmeiras que recusou proposta por Flaco Lopes. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Monterrey ofereceu 12 milhões de dólares ou 65 milhões de reais para a compra do Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Palmeiras o comprou por 10 milhões de dólares junto ao Lanús e tem hoje 70% dos direitos econômicos. Ou seja, se aceitasse vender por 12 milhões de dólares, ainda teria de passar 30% para o Lanús com essa circunstância. Dá para dizer que o Palmeiras teria prejuízo. Não há intenção do Verdão em se desfazer do Flaco Lopes, a menos que surja uma proposta estratosférica. Estou para dizer para vocês que nesse momento o Palmeiras só toparia vender o centroavante argentino por algo na casa dos 20 milhões de dólares. Temporada do Flaco, 39 jogos, 13 gols e 3 assistências, fez 2 gols nas últimas 3 partidas, balançando as redes do Vitória e do Ceará. Nesse momento o Flaco Lopes é reserva do Vitor Roque, mas entre baixos e altos até tem dado conta do recado. Só para completar, é importante registrar que o Palmeiras tem enorme capacidade de arrecadação nessa temporada. Diante disso, e com vendas gigantes já feitas desde janeiro, para tirar um jogador do Palmeiras hoje, vai haver a necessidade de um investimento. Hora de falar sobre um zagueiro do Palmeiras que estreou com o pé direito em Portugal, chamando a atenção dos gigantes. Eu me refiro a Naves, atleta que se mudou por empréstimo para o Alverca, e mesmo na derrota do time dele por 2-1 para o Moreirense, o Naves foi eleito o melhor em campo e teve a terceira melhor nota entre todos os atletas que disputaram a primeira rodada do Campeonato Português. Só para contextualizar, o Naves ficou com uma nota de 7.7. Foi eleito o melhor em campo na derrota por 2-1 do Alverca. Somente o Trincão e o Hilland, que são jogadores do Sporting, tiveram notas melhores do que a do zagueiro do Palmeiras, cujo empréstimo se encerra em uma temporada. A opção de compra do Alverca é de 5 milhões de euros, por 70% dos direitos econômicos. O Alverca não é um time de muita capacidade financeira, e o que se desenha é que se o Naves conseguir corresponder, como se imagina ao longo dessa temporada em Portugal, deva ser comprado por Porto ou Benfica, certamente por cifras superiores. Naves que chegou a ser especulado em alguns clubes brasileiros, não houve acordo, atleta que sempre foi tratado como uma grande promessa da base, mas faltaram oportunidades com a camisa. Hora de falar sobre o Palmeiras, com todos os detalhes de Carlos Miguel, novo reforço alviverde. O martelo foi batido na noite dessa segunda-feira, depois que Palmeiras, Nottingham Forest e representantes do Carlos Miguel chegaram a um acordo. Compra de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 300 mil reais. Carlos Miguel é esperado até sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 5 temporadas. Por lá, no Nottingham Forest, Carlos Miguel tinha direito a um salário de algo na casa dos 650 mil por mês. Palmeiras prometeu valores maiores, que vão progredindo conforme o passar do tempo. Durante a segunda-feira existia uma divergência em relação ao pagamento da comissão. Gilmar Veloz e Juliano Bertolucci discutiam sobre o tema. No final das contas, as partes se acertaram. O martelo está batido e o goleiro de 26 anos de idade, que chegou a pintar como ídolo no Corinthians, embora tenha saído de forma rápida e pela porta dos fundos, é novo reforço do Palmeiras e chega para disputar a posição com o Everton. Confesso que estou muito curioso para saber como é que vai se dar essa disputa, se não vai ter problema, se todo mundo vai aceitar, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, chegaram a especular que a negociação entre Carlos Miguel, Palmeiras e Forest corria risco por causa do vazamento de um vídeo de 2023, em que o Carlos Miguel aparece cantando para zoar o Palmeiras aquela musiquinha de que o Verdão não tem copinha nem mundial. Em momento algum, o Palmeiras cogitou desistir do acordo, apesar de reclamações de parte da torcida. Leila Pereira, Abel Ferreira e Anderson Barros estavam convencidos de que Carlos Miguel é uma grande oportunidade de mercado, valor baixo, 4 milhões de euros, isso equivale a 25 milhões e 300 mil reais, jogador bastante interessante e com enorme potencial. E você, o que pensa sobre Carlos Miguel? Bora falar agora sobre Rafael Veiga, o meia atacante do Palmeiras, tem sido especulado como possível reforço do Los Angeles FC, time da Major League Soccer. Essa informação foi divulgada por uma página que cobre a Major League Soccer, o território MLS. De acordo com essa página, não há proposta oficial, mas uma sondagem ao empresário André Cury.
Importante contar que o Veiga pensa em sair do Palmeiras, ele entende que seu ciclo já está perto do fim, mas o Verdão tem descartado essa ideia, pelo menos até agora. Recentemente houve uma sondagem do Grêmio que não avançou. O André Cury buscou clubes na Itália e na Espanha e não conseguiu fechar qualquer possibilidade de proposta para o Palmeiras. Se essa oferta da Major League Soccer chegar, só vai haver negócio se a proposta for considerada boa para o Verdão. Rafael Veiga, que na atual temporada soma 33 jogos, 3 gols e 7 assistências, não tem jogado recentemente por conta de uma lesão. Só para completar, é importante lembrar que o Veiga teve papel gigante nos últimos tempos do Palmeiras, mas vem perdendo espaço e hoje é muito mais. Bora de atualizações sobre o mercado do Palmeiras com muitas novidades. Primeiro, contar para vocês que o Verdão desistiu de Marcel Ruiz, volante de 24 anos de idade, que pertence ao Toluca e era o plano A para substituição de Richard Rios. A verdade é que o Palmeiras nunca conseguiu avançar, nem com Marcel Ruiz, nem com o Toluca. O time mexicano tem enorme capacidade financeira e nesse momento não pretende negociá-lo. Para piorar, o Marcel Ruiz colocou na cabeça que para sair do México, onde é titular e peça importante da seleção mexicana, só valeria a pena se fosse para jogar no futebol europeu. E diante da falta de avanços, o Palmeiras colocou um ponto final nas negociações. Se Marcel Ruiz não vem, o Palmeiras vai tentar a contratação de Enciso, meio atacante paraguaio de 21 anos de idade que pertence ao Brighton. Existe um grande problema nessa contratação, o fato de o Enciso estar machucado, com o retorno previsto apenas para o mês de outubro. Seria o segundo reforço importante que o Palmeiras contrataria com problemas físicos. Vale contar ou lembrar que o Paulinho foi adquirido no início desse ano, conseguiu jogar com dificuldades o primeiro semestre e precisou passar por uma nova cirurgia. Outro ponto importante, o Enciso tem afirmado para pessoas próximas que não pretende deixar o futebol europeu. Quero falar agora sobre Júlio Enciso, atacante paraguaio de 21 anos de idade, que pertence ao Brighton e passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras. Toda essa história começa quando o Enciso publica um vídeo recentemente treinando sob as orientações de um personal, de um preparador físico na sua casa, vestindo a camisa do Palmeiras. Essa camisa foi um presente do Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras e seu parceiro da seleção paraguaia. A partir daí, torcedores do Palmeiras começaram a especular. E nesse domingo, na noite de domingo, a imprensa do Paraguai cravou que o Palmeiras tem a intenção de ficar com um atleta. Jogador que pertence ao Brighton, mas esteve emprestado nos últimos 6 meses da temporada passada ao Ipswich Town. O time foi rebaixado, mas o Enciso deixou uma ótima impressão e volta para o Brighton sem ter seu futuro definido. Importante dizer que hoje ele está avaliado em 22 milhões de euros e é alvo da Roma, do Galatasaray e também do West Ham. E aqui que vem o grande problema. O Enciso já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de voltar para a América do Sul por agora. Com 21 anos de idade e alvo de propostas europeias, ele entende que seria um retrocesso retornar à América do Sul. A prioridade absoluta é seguir por lá e tudo se encaminha para que isso aconteça muito em breve. O torcedor do Palmeiras acho que nem deve ter esperança ou expectativa em relação a esse negócio, também especulou